Alegramos-nos com todos os irmãos que aqui se encontram, cada um motivado certamente por uma busca, certamente cada um de nós desejoso, desejosa de ter mais comunhão com Deus, experimentar mais de Deus, de seu amor, de sua graça. E um culto é um momento de duas mãos. Momento em que exaltamos a Deus e somos abençoados por Ele. Como tudo aquilo que nós fazemos para abençoar os outros, os beneficiários principais somos nós mesmos. Esperamos que nesta manhã tudo isso possa se realizar na vida de cada um de nós. Em nosso programa, nosso boletim, nós temos informações variadas sobre a vida da igreja. Na última página temos informações sobre a visão ministerial da justiça, em que precisamos de voluntários para nos ajudar na alfabetização e na matemática. Aí estão os telefones, você pode buscar alguma maneira de contribuir e de oferecer os seus conhecimentos para reformular, essa é a palavra, a vida de tantas crianças. Tem sido uma experiência magnífica. Podemos participar das vidas de tantas crianças aqui. E a demanda é além do que nós podemos atender já hoje. E muito mais poderíamos fazer, se mais e mais irmãos voluntários se apresentassem. Essa questão do voluntariado é dramática. Na sua carta, que o pastor Alceni preparou, que eu vou enviar proximamente aos irmãos que estão cadastrados na página da igreja, ele falou que na equipe toda, de quantos ao todo foram 26 pessoas, não apareceu sequer um médico voluntário. Aqui não é nenhuma crítica aos médicos da igreja, por favor. Mas como é difícil o voluntariado, como é difícil as pessoas abrirem vidas intensas, agitadas, separar um tempinho para cooperar nesta área e em qualquer outra área. Mas há pessoas que têm tempo. Alguns não dão tempo que não têm, não vão dar o que não têm. Mas há pessoas que têm tempo e não dão. E com isso não são abençoadas, não aprendem que mais bem-aventurado é dar do que receber. Na página anterior, nós temos aí duas informações na visão ministerial da amizade. Uma sobre essa oficina de criação literária, no dia 27 de janeiro, sexta-feira, às 16 horas. Aberta a todas as pessoas. Algumas pessoas dizem assim: o meu livro, a minha vida dá um livro. Aí eu digo cá comigo: só se você souber escrever. As suas aventuras, altos e baixos, não interessa a ninguém. Mas se você souber escrever, vai interessar as pessoas. Então, venha aprender aí como fazer isso. E aqui também tem esse programa aí do cuidado familiar, né? É um esforço que estamos aí envolvidos, né? Então você procure o pastor Alceni, a Margarete, de como você pode participar. Essas informações aí então dessas páginas. Nós estamos começando nesse mês de janeiro, então, começamos no dia 9, né? A nossa 9ª jornada de leitura da Bíblia. Eu fico assim emocionado quando falo. Estamos na 9ª, mas começamos com a primeira, não é? Deus nos tem abençoado e muitas pessoas têm se tornado leitores apaixonados da Bíblia. O guia se esgotou, o que é um bom problema. Vamos fazer mais, domingo já estará aí. Quem não recebeu poderá ter, mas aqui no boletim tem as leituras dessa semana. Neste contexto, pastor, você teve uma ideia brilhante, que é promover a leitura em voz alta da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, eu tenho dito isto, a Bíblia foi escrita para ser ouvida, não para ser lida individualmente na casa da gente. Ouvida, escutada. E vamos ter essa experiência. Você não estava aí, Alceni, mas eu fiz isso na nossa classe no primeiro dia, embora não tivesse planejado como uma espécie de experiência, e foi muito bom. Porque as pessoas leram cada última versão, aí lemos alguns salmos nas 3 versões, cada um lendo um versículo, foi muito enriquecedor. Estou certo que será isso. Então, quarta-feira, toda quarta-feira, às 16 horas, nós começamos rigorosamente a hora e terminamos absolutamente a hora. De 4 às 6 da tarde,
Quem quiser vir, ler a Bíblia em voz alta, versões diferentes, uma na NVI, RA, linguagem de hoje, a mensagem, Almeida século XXI, não importa a versão, Viva, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, não importa, o que vier, vamos ler ali, vai ser uma experiência muito boa. Todas as leituras da semana, de cada dia, serão feitas na quarta-feira, de 16 às 18, espero que dê tempo para ler todas as passagens, vai ser uma tarefa sua organizar. Aí às 18 tem a classe com Alcine comigo, de tirar dúvidas da Bíblia, e às 19 horas o culto de oração que o pastor Zé Maurício dirige. Amanhã também tem culto às 18 horas, sempre temos oportunidades, não é para você vir em tudo não, gente. Vir naquilo que é bom para você, que lhe interessa, que o horário lhe favorece, que você se enriquece, não é? Não é que a igreja tem atividades para todo mundo todos os dias, não é isso, é aquilo que fala ao seu coração. Agora, nosso problema não é esse, ter muita atividade na igreja. Nosso problema é pessoas que ficam em casa sem fazer nada. A preguiça é uma doença incurável. Bom, incurável exagerei, né? Mas para fortalecer, né? Mas para alguns é. Para ser curado tem que querer. Vide. Bom, deixa para lá, não vamos entrar em detalhes aqui. Ele sabe o que eu falei. É só brincadeira. Eu me alegro muito em estar de volta aqui com os irmãos. Estive ausente, então, por 2 domingos, numa viagem que eu fiz ao Egito, à Jordânia e a Israel. Foi uma viagem muito tranquila, cansativa, porque era andar o dia inteiro para ver o máximo possível, muito frio, um dos invernos mais rigorosos lá, mas o tempo estava bom, não choveu quase dia nenhum, nevou lá alguns minutinhos, mas coisa rápida. Foi muito bom fazer o caminho que Moisés fez lá perto do Cairo, que nem existia aquela época de Moisés, e na Península do Sinai, subir o Monte Sinai, depois entrar em Israel e rodear o Golfo de Acaba, depois subir pelo mesmo caminho de Moisés, pela terra de Moabe e pela terra de Edom. Lá se encontra então o Monte Nebo, o Monte Pisga, poder olhar a terra prometida, nítida e claramente, estava sol, foi uma experiência inesquecível. Depois entrar no estado de Israel, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Belém. O problema é que é tudo muito rápido, muito corrido, mas não tem outro jeito. Se você não fizer rápido, você não consegue também ver aquilo que tem que se fazer. E foi realmente, como eu digo, né? A leitura da Bíblia para mim se tornou agora em alto relevo. Distâncias, a gente imaginava uma distância tão grande. O Lago de Genezaré, por exemplo, tem 12 de largura por 24, a ponte de Niterói, não é? Mas é uma vista linda, realmente. Preguei dentro do barco, atravessando o mar. Foram, para mim, experiências de lágrimas. Muitas vezes, eu espero que alguns aqui da igreja já foram em anos anteriores, alguns agora nesse grupo que eu fui. Eu espero que você possa ir. Eu sei que é caro, mas aqueles que puderem ir, é um investimento que vale a pena. Nenhum dos que foi disse, eu peguei meu dinheiro fora. Pelo contrário, foi uma experiência para todos de muito crescimento pessoal, de entendimento da palavra de Deus. Fica aqui meu estímulo a quem ainda não foi a ir, a participar, a ver ali o engenho humano, o extra-humano, construindo as pirâmides, construindo a cidade de Petra, construindo, como na pergunta hoje no rádio, o rei Ezequias, construindo um canal para levar as águas da fonte de Gion para alimentar o seu palácio e a cidade, uma tecnologia que até hoje não se consegue fazer. Então foi algo muito bom. Agradeço as orações dos irmãos e agora entendo bem aqueles que já foram. Ora, realmente era muito bom, eu demorei muito aí, mas isso já resolvi. Agora você, quem sabe, possa também ir. Muito obrigado a todos pelas orações, pelo acompanhamento que os irmãos tiveram comigo. A tristeza foram os falecimentos do nosso irmão doutor Roberto Malta Carrasco, nossa irmã Maria do Carmo Alves, fui informado de lá e me entristeci muito. Eram pessoas muito queridas de todos nós e também de cada um de nós. Nós vamos agora então agradecer a Deus pelos nossos aniversariantes. Quero então pedir a você que completou
aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida, que vem aqui, vamos dar graças a Deus, então, por você. Alguém assim, nesta felicíssima condição, já de batismo, não é isso? Não, de aniversário. De aniversário, então não é já, é ainda. Mas o batismo está quase perto, né? É junho. Junho, está quase perto, é. Aniversário de hoje, tá bem? Parabéns para vocês. Aniversário de nascimento, parabéns também. Aniversário de nascimento, irmã Julinda. Eu fui comer o bolo, tem quase um mês de novo agora. Eu não vi mais. Ah, tá bom. Eu já comi o bolo na casa dela tem não sei quanto tempo. Não consegui ver. Mas é ótimo, vamos agradecer hoje, não importa. Então, foi Tá bom? dia 28. Dia 28. Então, não tem um mês ainda. Não tem um mês, você está dentro do mês vale, né? Vale, né? Então tá bom, pode ficar aqui. Benção, né? Não temos direito a receber a bênção. Exato, tem que contar as bênçãos, é isso aí. Tá bom? Há mais alguém? Vamos ficar em pé para esta oração de gratidão a Deus, oferecer a Ele também o nosso culto e rogar a Ele que aceite os nossos louvores, nossas orações, nossas leituras. Senhor, aqui nos encontramos nesta hora porque o Senhor assim quis e preparou este dia para nós, este culto para nós. Aqui estamos para te adorar, para dizer que o Senhor é a razão de ser da nossa vida. Ao mesmo tempo, Senhor, recebemos aqui, estou com vários aqui ao meu lado, irmãos, irmãs, que completaram anos de vida, desde pessoas mais jovens a outros mais experientes. E aqui se encontram porque sabem, afirmam, reconhecem que chegaram até onde chegaram por causa do Senhor, da tua misericórdia, que não se exaure, não se consome, se renova, como leremos nesse culto, a cada manhã. Te damos graças pela vida de todos eles, Senhor, todos eles. E também, nesta hora, nós oferecemos a Ti o nosso culto, desejamos que os nossos lábios sejam por Ti purificados e os nossos corações preenchidos com a Tua palavra, para tudo aquilo que nós dissermos, não sejam sábias palavras nossas, mas profundas palavras Tuas. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Eu participei de um culto lá no Haiti, né, que foi uma experiência marcante. Eu, inclusive, escrevi no meu relatório, que os irmãos devem receber, né, hoje à tarde ou durante a semana, e que a característica, né, do louvor daquela igreja me chamou a atenção, né, porque eles conseguiam, assim,
sentir a letra da música. Era essa a impressão que eu senti, né, que eles passavam. Eles cantavam não simplesmente, né, lendo alguma coisa, mas eles sentiam o que estavam cantando. A música que nós vamos cantar agora diz que há um doce espírito aqui. Uma música que tem uma letra profunda. A gente está afirmando que Deus está entre nós. Eu gostaria que você fizesse essa experiência. Não cante simplesmente, né, assim, da boca para fora. Procure pensar no que você está cantando, no que você está proferindo. Eu tenho a certeza absoluta que o seu louvor, que o seu cantar vai soar de uma forma diferente. Vamos nos colocar todo em pé e vamos cantar. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Abençoa o irmão que está na sua frente, que está do seu lado, que está atrás de você. Dê a mão, dê um abraço nele. Abençoa o teu irmão. Amém? Você sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu coração? O apóstolo Jeremias, né, escrevendo em Lamentações, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, se tem algo que às vezes passa despercebido nas nossas vidas religiosas, é a fidelidade de Deus. Nós estamos sempre envolvidos em tantas necessidades, em tantas demandas,
E a gente esquece que Deus tem sido fiel nos mínimos detalhes nas nossas vidas. Agora nós vamos cantar Tu és fiel, Senhor. Nós vamos cantar a fidelidade de Deus. Será que você realmente tem a convicção de que Deus tem sido fiel na sua vida? Porque uma coisa é você verbalizar isso, né? A gente cantar da boca para fora, Deus é fiel. E outra coisa é você viver e sentir que realmente Deus tem sido fiel na sua vida. O seu canto vai ser diferente. Sim, porque se você não vivencia isso, se você não vivencia a fidelidade de Deus, você vai cantar de uma forma. Agora, se Deus realmente tem sido fiel na sua vida e você tem sentido isso, nos mínimos detalhes, no seu dormir, no seu acordar, o seu louvor vai ser diferente. Você vai cantar essa música com muito mais força, com muito mais vibração. Aqui vai emanar uma energia neste tempo diferente, porque você vai viver, você vai cantar algo que você vivencia na sua vida. Então vamos cantar Tu és fiel, Senhor.
Amém? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. No dia 12 de janeiro, completou 2 anos do terremoto lá no Haiti. E foi feriado nacional. Tudo parou. Meus irmãos, as igrejas estavam lotadas. Houve uma vigília de 6 da manhã às 18 horas, porque o terremoto foi às 17 horas e 54 minutos. Então houve uma comoção nacional. Você passava nas ruas e você via as igrejas, pareciam que iam explodir. Tinha pessoas penduradas nas janelas, algo assim que a gente não imagina. E nós tivemos o privilégio de participar de um momento lá, num dos cultos dessas igrejas. E o que mais me chamou a atenção, meus irmãos, é que num país em que não há água potável, em que não há energia, a frase que mais se ouvia, né, e eu não falo francês, né, então não consegui entender todos os louvores, mas algo ficou ecoando nos meus ouvidos: merci papá, merci papá, merci papá. Era o que mais se ouvia no canto daquelas pessoas. E eu fiquei imaginando, o que essas pessoas estão agradecendo? E aí, a letra dessa música nos diz que, independente do momento em que você esteja vivendo, se você está passando por um momento muito bom na sua vida, ou se você está passando por um momento de dificuldade, nós temos sempre o que agradecer a Deus. Merci papá, porque a salvação nos foi dada de graça por Deus. Esse é o nosso maior bem. Tudo pode nos faltar, mas nós temos a segurança e a garantia da salvação por Cristo Jesus. Por isso, todos nós podemos cantar merci papá, merci papá, merci papá. Faltando água, faltando luz, faltando saneamento, faltando comida, merci papá, merci papá. É esse o sentimento que eu gostaria que você tivesse no seu coração quando nós vamos cantar essa música nesse instante. Graças eu te dou, Pai.
Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre, ó Pai. Porque nós somos pecadores e carecemos dessa misericórdia. Por isso, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Sonda os nossos corações e tira, ó Pai, tudo aquilo que não é da tua vontade. Ó Deus, tu sabes o desejo do nosso coração de fazer aquilo que te agrada, ó Pai. Mas devemos confessar que, numa grande maioria das vezes, ó Pai, o que fazemos não te agrada. Por isso, muito obrigado por essas misericórdias inesgotáveis que se renovam a cada dia nas nossas vidas, porque precisamos delas. Ó Deus, muito obrigado, porque pelo teu grande amor, ó Pai, tu enviaste Jesus Cristo, um dia para morrer por mim, para morrer por cada um de nós, e um dia o Senhor abriu os nossos olhos, para que pudéssemos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E agora nesta manhã nós podemos cantar e dizer que só Tu és digno, ó Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Muito obrigado, ó Pai, porque nada merecemos de Ti. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor. O nosso desejo é prestá-lo, ó Deus, em espírito e em verdade. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Enquanto o nosso grupo de flautas toca uma de músicas que preparou, eu quero lhe convidar para um momento de reflexão pessoal, momento de contrição, momento de confissão, um momento de arrependimento diante de Deus. É um assunto entre você e Deus. Nessa semana, o que você fez? Hoje, o que você fez que você sabe que desagradou a Deus? Peça perdão a Ele. Esta é a hora da contrição.
Perdoa, Senhor, cada pecado aqui confessado, começando pelos meus. Purifica os nossos corações, nossos pensamentos, nossos desejos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para as pessoas como o Senhor olha e ajuda-nos a reconhecer que, sendo pecadores, podemos ser, se confessamos, perdoados por Ti. Dá-nos a alegria, renovada alegria do Teu perdão. E ajuda-nos, ó Deus, a não pecar mais. É a nossa oração em nome daquele que é santo, Jesus Cristo, o justo, é que nós oramos agora. Temos agora, irmãos, um instante em que nós iremos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Nós estamos envolvidos num projeto que é ao mesmo tempo modesto e ousado. Me refiro à construção de nosso templo futuro. Modesto se comparados aos templos projetados para os próximos anos no Rio de Janeiro, São Paulo, alguns dos quais alcançando 150 mil pessoas assentadas. O nosso é para apenas 2.000 pessoas. Não é um mega templo, é um templo pequeno para médio. Ousado é o nosso desejo, então, considerando as nossas realidades, nosso número de membros, nossas condições financeiras, nossa teologia. Nós não mudamos e não mudaremos a nossa teologia para levantar mais recursos. Jamais diremos que aqueles que contribuírem para o templo serão abençoados por Deus porque contribuíram para o templo. É um desejo nosso em realizar esse projeto, que queremos ser um projeto de Deus. Mas nós não podemos mudar o que a Bíblia nos ensina, que é dar ao Senhor aquilo que propusemos em nossos corações, não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Não para fazer nenhum negócio com Deus. Deus não faz esse tipo de negócio. É alegria, é prazer de levar essa graça ao Haiti, como fizemos agora. E quanto maiores nós formos como igreja, mais nós podemos compartilhar o amor de Deus. Nunca podemos perder essa visão. Não somos crentes de nós para nós mesmos. Nós somos crentes em Jesus Cristo para levar a palavra dele a outros lugares. É bom saber que hoje, por exemplo, 40 ex-moradores das ruas do Rio de Janeiro, por meio do projeto Cristolândia que os batistas fazem, hoje 40 estão sendo batizados na Igreja Batista Primeira do Recreio. Nós estamos lá participando também. Quando entregamos nossos dízimos, porque parte desses dízimos vão para a ajuda de missões nacionais. Ou quando fazemos aquela oferta anual, setembro, outubro, que também esses recursos vão para missões nacionais. Fazemos tudo junto, não paramos nada. Continuamos enviando missionários, continuamos apoiando missionários, contribuindo para as juntas de missões nacionais e missões mundiais. Para a ação social de nossa igreja, que faz um trabalho notável, como reforço escolar, que começou esse ano, que precisa de voluntários, como comecei este culto, e vamos prosseguir. Eu estou muito animado, muito animado. Hoje pela manhã, ao final do primeiro culto, um senhor que não é membro da igreja me perguntou se eu recebi um SEDEX. Falei, olha, nem cheguei sexta-feira à noite, não vim aqui à igreja ontem, nem entrei no meu gabinete ainda, vim direto para o culto da rádio, não sei. Por quê? Porque lá eu enviei uma oferta para a igreja para a sua construção. Eu disse, mas em meu nome, sim. Então, quando eu, no intervalo, fui lá, tinha um envelope com 4 cheques, 4 carnês destacados, era a oferta daquele irmão que conheço aqui muito ligeiramente do culto, para a construção do nosso templo. Aquilo me animou, porque eu sei que muitas pessoas estão envolvidas e empenhadas em oração e em contribuição para que isso aconteça. Sempre a pergunta é, quando começaremos a construção do nosso templo? Faltam 3 coisas. Primeira, falta a prefeitura nos dar a autorização para a construção. Esse é um processo demorado, já começou. Primeiro começa informalmente, consultando as pessoas chaves, e depois formalmente. Estamos no processo ainda informal.
sempre nos rigores absolutos da legislação em relação ao assunto, não transigimos de modo algum com qualquer prática que nós não concordamos nos outros, também não faremos, mesmo que nos beneficiem. Segundo, falta o Colégio Batista nos entregar de modo completo o espaço que ainda ele hoje usa. Estamos em entendimentos, não há nenhuma dificuldade, estão por nós autorizados a ficar, mesmo porque não podemos fazer nada com o terreno em termos de construção. E a terceira, nos faltam os recursos financeiros. Nós estamos projetando, então, a primeira etapa, que consiste, eu estou repetindo porque para ficar claro para todos, a primeira etapa consiste em preparar os projetos que faltam, projeto hidráulico, acústico, elétrico, vários projetos que são subprojetos do projeto geral que já nós temos, nos foi ofertado graciosamente pelo nosso arquiteto Mamurabi Farel Bernardo de Andrade, e agora vamos então especificar esses projetos. Isso demanda recursos financeiros. E vamos preparar o terreno, demolir o prédio que lá está, preparar o terreno, fazer as escavações necessárias para receber depois então as fundações. Essa primeira etapa, que estamos agora envolvidos, estimada em R$250 mil. Estamos então durante 3 meses envolvendo os irmãos, chamando os irmãos para participarem conosco. Isso é voluntário. Sempre tem que ficar bastante claro, por isso eu fiquei animado com aquele irmão que não é de nossa igreja, que já voluntariamente, tantos outros que pegaram aqui os seus carnês. Este carnê, ele não é pagável em banco como carnê, é apenas um compromisso, uma referência, é um depósito bancário normal, não é um carnê. No sentido bancário que você vai, destaca o carnê e paga. Não fizemos isso porque tem um custo e não quisemos também onerar a igreja com esse tipo de custo. Então, agora, no momento de entrega de nossas ofertas, se você não pegou o seu carnê ainda, poderá então pegar. Fizemos para facilitar, são carnês de vários valores que estão dentro de suas possibilidades, inclusive um que não tem nenhum valor, você pode especificar o que você desejar, para que você possa se lembrar, guardar, colocar na sua carteira, na sua bolsa, onde você faz os seus pagamentos, se lembrar a cada mês de fazer a sua contribuição. É só para lembrar, para facilitar a nossa participação nesse instante. Assim, então, enquanto nós cantamos tudo, ó Cristo, a ti entregue, a letra, né, pastor Seni? É perigosa, né? Tudo. Acho que eu não vou cantar, não. Porque tudo. Vamos, então, cantar essa música. Nós cantamos, você poderá, então, trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, que Deus tocou no seu coração, hoje entregar.
As irmãs podem então conduzir as salvas. A vida eclesiástica, ela tem uma dinâmica muito interessante. Apesar de não estarmos aqui presencialmente, fisicamente, mas estamos espiritualmente. Durante alguns dias em que estive de férias, me lembrava dos irmãos, orando por cada um de vocês, e tenho certeza que os irmãos também oraram pelos pastores, por aqueles que estavam em viagem, estavam em projetos. E algumas dessas pessoas pelas quais estive orando durante este período são pessoas que estão atravessando algum momento de dificuldade na sua vida, ou na vida familiar, ou na vida também na questão da saúde, enfim, pessoas que precisam das nossas orações, inclusive pessoas que durante este período agora de janeiro, quando alguns pastores estavam fora, pessoas que perderam seus entes queridos, familiares, momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de saudade, momentos em que nós, como família de Deus, como povo de Deus, compartilhamos e vivenciamos. Não podemos pegar como se fosse apenas uma chave num relógio e desligá-la, não é? Porque eu tenho certeza que lá em Israel, o pastor Israel estava orando por nós, como nós também estávamos orando por ele. Da mesma forma, o pastor Alcenir. Enfim, quando nós estamos longe fisicamente da igreja, não estamos espiritualmente, porque fazemos parte de uma família de Deus. E quando alguém está triste, nós também nos entristecemos. E a Bíblia diz que quando alguém está alegre, alegre-se com essa pessoa também. Este momento que a igreja separa para o momento de intercessão, é o momento em que nós podemos então compartilhar as nossas necessidades, as nossas tristezas, as nossas dificuldades. E eu estava anotando aqui, pastor Israel, alguns nomes. Eu vou fazer a agenda de visita agora a partir dessa semana, a partir de amanhã. Vários nomes me vieram à mente de irmãos que precisam de uma visita, precisam de uma presença nossa, a presença da igreja ali para uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E nós assim fazemos, não é? Oramos, intercedemos no nosso culto doméstico, no nosso momento devocional. Mas este momento é um momento que a nossa igreja separa em especial para, como família de Deus, nós dividirmos, repartirmos as nossas cargas, as nossas dificuldades. E como isso é importante. Algumas igrejas apenas mencionam, não é? Mas a nossa igreja não tem um momento específico dentro do culto que faz parte do nosso momento de culto como momento de intercessão, ou momento de oração, ou momento de súplica, como queira. E nós vamos fazer isso agora, neste momento. Queria convidar o irmão Richard Vasques, diácono de nossa igreja, para que ele estivesse aqui comigo. Ele vai então orar nesse momento, pelos motivos de oração, pelos pedidos, e nós vamos colocar diante de Deus alguns nomes, pessoas que continuam ainda em tratamento de saúde, como a irmã Nádia, como a irmã Vera Lúcia Souza, como o nosso irmão Dr. Luiz Corvacho, algumas pessoas que estão enlutadas, como a família da irmã Dinaura e a Denise, que perderam o seu irmão na quinta-feira, nosso irmão João Gustavo, que esteve no primeiro culto, está com a saúde bastante debilitada, irmão Manuel da Paz. São vários nomes, né, que eu anotei aqui, alguns desses nomes, para nós acompanharmos durante esta semana e as semanas seguintes. A irmã Irce, a irmã Ana Carrasco, que ficou viúva recentemente, uma perda que nós sentimos tanto. Irmã Maria do Carmo, que nos deixou também, uma irmã tão querida do coro da igreja, trabalhava na recepção. Eu estava de férias e recebi a notícia do seu passamento. São pessoas queridas a quem nós amamos, por quem nós choramos, por quem nós intercedemos. E nós vamos fazer isso nesse momento. Você terá oportunidade, se quiser vir aqui à frente, poderá vir. E se você quiser ficar no seu lugar, fique no seu lugar, onde você se sentir melhor. Nós vamos fazer essa leitura bíblica e vamos cantar o hino que está sugerido no nosso programa de culto. O texto que temos é o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Logo após então a leitura deste texto, vamos cantar: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar
teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Temos os corações aspergidos para justificar uma consciência culpada e temos nossos corpos lavados com água pura. Apegemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai celestial, faze-nos ter ciência de diante de quem nós estamos nesse momento. Acabamos de ler que nós entraremos no Santo dos Santos. Privilégio para nós, só permitido por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem o que nós não teríamos como nos aproximar de Ti. Como o pastor Israel nos orientou, pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados para nos aproximarmos de Ti nesse momento, Senhor. Cantamos aqui para que o Senhor esteja olhando pelas pessoas que estão enfermas,
pelas pessoas que estão em dificuldades, na qual eu também me incluo, aquelas pessoas todas que o pastor Maurício citou aqui, nossos irmãos queridos, também o Hermínio, que foi trazido aqui diante da tua presença neste instante, nossas irmãs que estão aqui à frente, todos os nossos irmãos que estão em pé, estão sentados, estão nos acompanhando pela internet, junto conosco, nesta corrente de oração, que possamos aprender realmente a colocar todas as nossas necessidades em Tuas santas mãos, ó Pai. Recebe, ó Pai, cada necessidade aqui que vai no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Tu sabes o que passa na mente, no coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, dos que nos acompanham pela internet. Nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, confortando, trazendo a Tua paz, Senhor. Apesar de passarmos por dificuldades, por enfermidades, Tua palavra nos diz para darmos graças em tudo, como o pastor Alcenir nos trouxe aqui, merci papá. Que coisa tão profunda, Senhor, em palavras tão simples, que nós devemos realmente nos colocar diante de Ti em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Recebe cada necessidade, cada pedido, cada coração, cada irmão aqui. O Senhor sabe o que precisa ser feito, ó Pai. Nós pedimos a Tua ação em nossas vidas. Agradecemos também o retorno dos nossos pastores ao nosso convívio, pastor Maurício, pastor Alcenir, pastor Israel, que acompanhamos pelas mensagens de internet, em oração, mas nós somos muito gratos porque o Senhor pôde levá-los, usá-los e trazê-los também de volta ao nosso convívio. Muito obrigado pela vida deles, agradeço a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Amém. E dos que estão nos acompanhando, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Sabemos que o Senhor está à frente. E Amém. Por isso nós não devemos temer, devemos prosseguir e não desanimar. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos observaram que no programa de nosso culto não tem aí o tema do sermão. Eu enviei uma correspondência na quarta-feira dizendo: não coloque o que eu ia pregar, que eu vou pregar outra coisa. E fiquei pensando sobre esse assunto e entendi que devia pregar sobre a leitura da Bíblia, já que estamos começando este ano essa nossa 9ª jornada. E muitos irmãos aqui têm participado e outros não têm participado. Então, a minha mensagem hoje pela manhã e à noite, Deus me permitir, tem como intuito desafiar você a continuar sendo um leitor da Bíblia ou a se tornar um leitor da Bíblia. Hoje eu quero começar então sobre as razões pelas quais devemos ler a Bíblia. E à noite eu quero falar sobre como nós podemos fazer esse trabalho, essa tarefa, desenvolver essa tarefa da leitura da Bíblia. Porque eu estou certo de uma coisa, não sei se os irmãos concordam comigo. Nós somos muito capazes de dizer uma coisa e fazer outra. Nós somos capazes, por exemplo, de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas seguimos outras palavras. Nós somos capazes de dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas seguimos um pensamento que nos trazem. Não é verdade? Acho que não estou exagerando, embora falando mais de mim do que talvez de alguns irmãos aqui. Então eu começo com essa pergunta: o que é que você faz com a sua Bíblia? Qual o lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Eu penso que essa pergunta é central. Eu posso dizer maravilhas sobre a Bíblia, escrever poemas sobre a Bíblia, compor canções sobre a Bíblia, e sempre ter um versículo na minha boca, e não levá-la a sério, não torná-la parte da minha vida. Há uma expressão um pouco inadequada, mas eu vou usar. Os irmãos vão me entender e vão me perdoar. É a Bíblia que faz a nossa cabeça? Ou são outros pensamentos, outros ensinos, outras ideologias, outras práticas? Penso que essa é a pergunta que eu tenho que responder. O que eu faço com a minha Bíblia? Não me refiro às cópias. Eu sei que cada um aqui, a maioria de nós tem várias em casa. Talvez uma ou duas tenha só uma em casa. Mas a maioria de nós tem 3, 4 ou 5 exemplares da Bíblia. Não me refiro a esse tipo de Bíblia como o material, o suporte físico. Eu me refiro à palavra que esse material, esse suporte físico, eletrônico ou em papel contém.
que eu faço com ela? Que lugar essa palavra ocupa na minha vida? Quem é que nutre os meus pensamentos? Qual é o canal que irriga o meu coração? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo e sincera e solitariamente respondê-la. Até mesmo avaliar se aquilo que eu falo sobre a Bíblia, por achar que eu creio, eu viva, eu faça, eu procure fazer. Então, o primeiro texto que eu vou ler é um de Jeremias 12:6. Os irmãos se recordam que na antiguidade não se tinha tanto exemplar de Bíblia à mão. E no tempo do rei Josias houve uma situação bastante atípica. Naquela época, um exemplar da Bíblia, basicamente o Pentateuco, que é o que havia pronto naquele tempo, era copiado à mão, não era ainda um tempo de reprodução em massa, e aconteceu de em Israel todo não se encontrar nenhum exemplar da Bíblia. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nenhuma. Até que um homem chamado Ilquias, estimulado por uma mulher chamada Ulda, saiu a procurar esse livro, um exemplarzinho sequer, e encontrou. É essa experiência que Jeremias registra: achadas as tuas palavras, logo eu as comi. Senhor, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Por isso a pergunta: quantas vezes a nossa Biblinha fica lá na estantezinha, nossa casa, semana inteira, solitária, sem nenhum toque de amor nosso? Vai lá, abre, folheia. Mas Jeremias diz: não tinha, mas quando apareceu, eu me agarrei, eu li, eu fui transformado, eu pude compreender como o Senhor me ama. A gente às vezes ouve que nós precisamos de um reavivamento, plenamente de acordo, mas boa parte dos avivamentos, quando se pensa neles, é um avivamento litúrgico, é orar com mais isso, com mais aquilo, com mais intensidade, com mais quantidade, ter êxtase. Isso não é avivamento, isso é uma cultura litúrgica, uma cultura cultica, porque o avivamento ele começa no coração de cada um de nós, quando nos tornamos leitores e ledoras da palavra de Deus. Se nós pegarmos na história bíblica as grandes revoluções que houve, nós veremos que começaram com a leitura da Bíblia. E se pegarmos a história do cristianismo, as grandes forças espirituais surgiram quando as pessoas lideradas por um ou outro avivalistas pegaram e começaram, como Jeremias, a comer a palavra de Deus. Temos pessoas aqui de diferentes idades, adolescentes, jovens, adultos, pessoas que têm diferentes histórias com a palavra de Deus, pessoas que vieram de lares onde a Bíblia era lida, pessoas que vieram de lares onde a Bíblia nunca foi lida. São histórias diferentes, mas cada um de nós tem que escrever a sua própria história. E meu desejo é que cada um de nós escreva a sua história de um leitor, de um ledor da Bíblia. Eu vou dar então 3 razões. Primeira razão: nós devemos ler a Bíblia porque a Bíblia nos faz compreender o modo de Deus agir. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a graça de Deus em ação, mesmo naqueles textos aparentemente tão duros. E dou um exemplo. Diz a Bíblia que Moisés tira o povo da terra de Gósen, chega com eles até a planície, as cordilheiras do Sinai, são várias montanhas, depois dá a volta possivelmente no Golfo de Elate, sobe em direção às terras de Moabe, Edom e Amon, hoje Jordânia. Quando ele então chega ao monte Pisga, na cordilheira do Nebo, ele vê lá a terra
brilhando no sol que a pegava, e Deus lhe diz: Moisés, você não vai entrar. 40 anos você liderou esse povo, mas agora você não vai entrar. Cada um de nós, pensando com a cabeça que a gente tem, diz: que maldade, que injustiça. O cara comeu o pão que o diabo amassou, e agora na hora de entrar na terra que mana leite e mel, é morto e enterrado ali. Bom, essa é a nossa maneira de pensar. Mas quando nos aprofundamos na história de Deus se revelando, nós vemos que este gesto de Deus foi um gesto de graça. Graça para com o povo, que pôde ter um líder mais forte, mais vigoroso, mais capaz para aquele momento que era Josué. Não um velho, já bem galoso, sem a força e o vigor para conduzir aquele povo. Por isso ele não entrou. Graça para com Moisés. Por que graça para com Moisés? Porque quando lemos os relatos de Josué e Juízes, a gente vê que aquele povo, como a gente não era flor que se cheirasse. Moisés, então, depois de ter conduzido aquela gente toda, ia entrar em contato com uma realidade tão dura, ao ponto de Josué pregar um sermão assim: vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Depois de tudo que ouviram de Moisés, e tudo que ouviram de Josué, graça de Deus se revelou a Moisés, poupando-o de um esforço além de sua capacidade física e de uma percepção de quem era aquele seu povo. Todos os gestos de Deus, até os mais duros, aparentemente para nós, todos esses gestos são graça de Deus. Vou ousar dizer, citar um texto que você tem aqui na garganta atravessado, que eu sei. Até mesmo o castigo de Acã, quem lê a Bíblia sabe de quem estou falando, é graça de Deus. Primeira razão, portanto, para lermos a Bíblia, que ela nos ajuda, nos faz compreender o modo de Deus agir. Claro que muitas vezes há coisas na vida que nós não entendemos, mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nós encontramos uma resposta essencial. Quando estamos em sofrimento, isso não quer dizer que Deus não esteja atento ao nosso drama, porque Deus está atento e Deus age. Entendemos? Não. Mas o fato de não entendermos não quer dizer que Deus não tenha agido. Segundo lugar, nós devemos ler a Bíblia porque a Bíblia nos oferece verdade. Se eu pudesse usar uma linguagem atual, eu diria: o negócio da Bíblia é a verdade. O produto da Bíblia é a verdade. Não há outra coisa na Bíblia a não ser verdade. Verdade sobre Deus. Verdade que não descobrimos em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia. E verdade sobre nós mesmos, que nós, por nós mesmos, dificilmente ou impossivelmente, ouso dizer, descobriríamos. Quem Deus é? A Bíblia tem a resposta. Quem sou eu? A Bíblia tem a resposta. Por isso, o salmista cantou assim: as palavras do Senhor, Salmo 12:6, são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Já contei aqui várias vezes que meu pai era dentista prático e fazia também próteses, alianças. Eu aprendi como é que isso acontece. O cadinho é um objeto pequeno, pelo menos meu pai era assim, um pouco arredondado, contém um material por fora, uma massa, uma espécie de argila, e no interior tem uma cavidade no centro onde se coloca o metal no estado em que estiver, ou em pó, ou em pedacinhos, de modo que estiver. Eles colocam um molde também. E o cadinho vai então no fogo. Embaixo o fogo, enquanto crepita, faz encandecer aquele ouro, depurando o ouro, a prata, aquilo que não é ouro, que não é prata, que é impureza.
adentrando ao molde e tomando a forma do molde. Assim foi feita essa aliança, possivelmente. Mas meu pai fazia isso apenas uma vez e ficava pronto. Mas a Bíblia é a palavra de Deus 7 vezes depurada no cadinho. Eu me lembro que quando meu pai fazia isso, e o fogo então encandecia o ouro, a prata ali dentro, ele pegava aquele cadinho e girava sobre a sua cabeça, até achar que estava no ponto de ser destruída a camada exterior e sair o objeto que ele queria esculpir, um dente, ou uma aliança, ou algum outro objeto que ele fazia naquele cadinho. Esta imagem que o profeta usa para nos falar da palavra de Deus é coisa fina, é joia bonita, duradoura, permanente. E Deus, tão perfeito sendo, gastou 7 vezes. 7, nós sabemos na Bíblia, quer dizer o número da perfeição. Tanto quanto foi necessário para nos dar uma palavra perfeita para nossos corações imperfeitos. Se você então permitir que esse livro fale a você, você vai aprender quem Deus é. Meu irmão, minha irmã, a coisa que nós mais precisamos é saber quem Deus é. Se você deixar que esse livro fale a você, você saberá quem você é. A Bíblia é um retrato de Deus e um espelho do ser humano. Primeira razão, portanto, a Bíblia nos faz compreender o modo de Deus agir. E o segundo, a Bíblia nos mostra quem Deus é e quem nós somos. Vou dar uma terceira razão. Quando nós lemos a Bíblia, nós permitimos, e a palavra eu uso aqui propositadamente, que Deus nos mentoreie, que Deus nos oriente, que Deus molde o nosso modo de pensar. Eu fico pensando, será que eu permito que Deus me pastoreie, que Deus me mentoreie? Ou às vezes eu acho que eu sou capaz de, com as leituras tantas que eu faço, de achar meu próprio caminho na história, na vida, no pensamento. Essa é a nossa natural tendência. Tenho falado aqui que nós geralmente pensamos assim: eu sei o que é melhor para mim. Só quando quebramos a cara, pensei que fosse, mas não é. Assim sou eu. Assim somos nós. A Bíblia foi, portanto, entregue a nós para nos ensinar a viver. Através da Bíblia, Deus nos pastoreia. Por isso o salmista chama de lâmpada para os nossos pés na caminhada da vida. E aqui eu vou introduzir um conceito talvez novo. A Bíblia nos foi legada para nos preparar para as surpresas desagradáveis da vida. Erramos não conhecendo as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras, estamos fracos quando vem a adversidade e a nossa fraqueza se torna ainda maior. Então eu quero fazer uma sugestão. E a sugestão que eu quero fazer é a seguinte: faça uma poupança espiritual. Hoje no rádio, nosso irmão Marcos Lima falou sobre cofrinho. Quando pedir um desconto em alguma compra, pega aquele produto de desconto, aquele 5% ou 10%, põe num cofrinho. Você vai ver quanto você vai ter no final do semestre, disse ele. Eu fiquei pensando, podendo aplicar isso aqui agora. Hoje estamos bem. E amanhã? Se temos uma poupança, há uma despesa que nós não planejamos, vamos à poupança e gastamos. Quero sugerir que isso dá também no plano espiritual. Se quando eu estou bem, quando as coisas vão legais comigo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou formando uma poupança espiritual. Quando vem o dissabor, a intempérie, a dificuldade, a dor, o desânimo, eu tenho energia poupada, eu tenho um vigor espiritual que eu poupei, que eu guardei nessa poupança, posso lançar mão dela agora. Não sei se estou sendo claro, que quando estamos bem, nós lemos pouco a Bíblia, oramos pouco. Gente, quando estamos em aperto, ninguém precisa dizer assim: ore, meu irmão. Não precisa, natural em nós. Quando estamos em dificuldade, queremos compreender porque Deus faz tal coisa, lemos os Salmos e lemos a Bíblia para Deus revelar a sua verdade a nós.
Mas nessas horas nós estamos tão fracos que mal conseguimos orar, mal conseguimos ler a Bíblia. Ler regularmente a Bíblia vai nos ajudando então a formar essa poupança espiritual. A Bíblia nos foi preparada para nos preparar para uma vida de profundidade. Temos ouvido as críticas que no Brasil tem imperado a frivolidade, a futilidade, com essas chamadas celebridades. Quando eu vou a um salão de beleza para que me arranquem os calos dos pés, eu leio uma revista muito boa. É a única que tem ali. Já reclamei com o dono, põe a revista melhor aí, rapaz. Mas tira 350 mil exemplares a cada edição. É publicada porque tem quem compre. E é comprada porque tem quem publique. E aí eu fico sabendo que o famoso X, que eu nunca ouvi falar, fez uma viagem a Nova York. Também fico informado que a fulana, que eu não tive o prazer de conhecer ainda, está grávida do 6º mês. Realmente informações de grande valor, que eu não teria como viver sem saber aquilo. Por isso que eu vou de 2 em 2 meses ao salão. O cara é um pretexto, vou lá ler aquela revista. Mas os meus irmãos não são do Brasil, não. Há um certo cantor aí que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Nunca. Fui ouvir em Israel. Ao ponto de, chegando na fortaleza de Massada, que Herodes construiu, um professor do ensino médio dava aula. E quando as meninas e os garotos viram que nós éramos brasileiros, a aula acabou. Que queria nos cantar a tal música. Entro no avião, tem 3 garotas do meu lado, na outra fila. Quando identificamos que somos brasileiros, já arrancou seu iPod e me mostrou a música, a tal música, e cometeu o desplante de perguntar o que significava aquilo. Disse, é melhor você não saber. Nós estamos mergulhados na superficialidade. Gastamos tempo discutindo essas coisas. Discutindo uma moça que foi ao Canadá e depois voltou. É o assunto que todos comentam. Mas isso tudo, meus irmãos e minhas irmãs, não nos dá força, não nos alimenta para a vida. Não vale absolutamente nada, a não ser para passar mal o tempo. Mas a Bíblia é um livro que nos convida à profundidade. Mas nenhum de nós caminha em direção à profundidade sem o silêncio, sem a meditação, sem a leitura profunda das Escrituras Sagradas. Não há outra maneira, não há outro meio, apenas e tão somente pela palavra de Deus. Porque na hora da dificuldade, da dor, essas futilidades todas não nos ajudam em absolutamente nada. Mas se gastamos nosso tempo com isso, com o programa A ou com o programa B, porque houve ou não houve tal coisa, eu não sabe a que me refiro. Quando estamos sozinhos em nossa dor e nosso sofrimento, estamos realmente sozinhos. Mas se ao longo de nossa vida fizermos uma poupança espiritual, quando vem aquilo que não deveria vir, mas vem, nós somos fortes o suficiente para enfrentar aquelas tempestades sobre as nossas vidas. A Bíblia foi escrita para nos dar poder para viver. A vida precisa de poder. Sem poder, nós não vivemos. E é pela palavra de Deus que Deus, há uma expressão que vem do inglês horrível, mas vou usar agora. É pela palavra de Deus que Deus nos empodera, que Deus nos dá poder para viver. Jeremias 23, 29 tem uma linda expressão sobre essa palavra de Deus, quando Deus fala assim, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, ou uma linguagem mais clara, não um martelo que destrói a rocha. Esta é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo a chama de espada do Espírito, espada que tem poder para mudar mentes e corações.
que estamos fazendo com a Bíblia? Quantas vezes você a tem lido? De que modo ela realmente, não no discurso, mas na prática, a regra da sua vida? Eu quero deixar com você esse desafio. Vou continuar à noite. Vou falar o que descobrimos quando lemos a Bíblia e o que devemos fazer para lê-la. Espero que você, podendo vir, venha à noite. Por agora eu quero recordar que devemos ler a Bíblia primeiramente porque ela nos faz compreender o modo de Deus agir. Ele, felizmente, não age do modo como eu ajo, ou não pensa do modo como eu penso. Se eu quero saber como Deus age, como Deus pensa, eu tenho que abrir a Bíblia, lê-la regularmente. Não apontando o dedinho no versículo aqui e outro ali. Isso não dá a dimensão de quem Deus é. Em segundo lugar, devemos ler a Bíblia porque ela nos oferece verdade. Não há nada na Bíblia que não seja verdade. Verdade sobre Deus, verdade sobre nós mesmos. O Antigo Testamento é a história do povo esperando o Messias, Jesus. E o Novo Testamento é a história do povo convivendo com Jesus. A Bíblia é a história de Jesus. Do Jesus esperado, do Jesus que veio. Em Israel, a nossa guia, profunda conhecedora da religião judaica e praticante, contou a história de Jesus e falou do Messias que ela ainda aguarda. Não conhecem o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. Não conhecem a história de Jesus como Deus, mas como uma personagem, como um homem rabino que fazia milagres. Nós temos o privilégio, o prazer de conhecer o Deus revelado de modo completo em Jesus. Não o Messias que vai vir, isso é o Antigo Testamento, mas com o Messias que veio para mudar as nossas vidas. Em terceiro lugar, nós devemos ler a Bíblia para permitir que Deus nos mentoreie, que Deus nos pastoreie, porque nós podemos impedir que Deus faça isso, mas Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar, cear com você e dirigir a sua vida. Se você não permitir, Ele continuará à porta, batendo, desejoso de entrar. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Todos que estamos aqui conhecemos a palavra de Deus. E meu desejo é que todos que conhecemos, todos sejamos leitores, leitoras desta palavra, para que conheçamos como Deus age, para que nos apropriemos da verdade que essa palavra tem, para que ao lê-la, meditar e nela refletir, Deus molde o nosso modo de pensar, para pensar biblicamente, para pensar com a mente de Deus. E a promessa é esta: se hoje sou um leitor da Bíblia, compreendo mais Deus. E quando amanhã me sobrevier a dificuldade, eu continuarei sabendo que Deus me ama. É por isso que a Bíblia é um livro de história real, de acontecimentos reais que sobrevieram a pessoas reais, vivendo uma história real. Ela poderia ser um pouquinho mais amena, pegar mais leve com Davi, mas Davi é um homem real, em um tempo real, com uma realidade própria dele. Então eu posso me identificar, posso olhar para Abraão e ver o que Deus fez ao mentoreá-lo. Acompanhe Abraão e veja quem ele era e o que ele se tornou. Olhar para Davi, eu posso olhar quem Davi era, quem Davi se tornou, ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Este é o meu sonho. Mas quando me deparo com a história de Abraão ou de Davi, por exemplo, eu estou lendo a minha própria vida. Eu também posso ser um homem de fé como Abraão.
Eu também posso ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Você pode ser um homem ou mulher de fé, como Abraão. Homem ou mulher, segundo o coração de Deus, como Davi. Por isso que a Bíblia é um espelho. Eu olho e me vejo. E é um retrato de Deus. Onde eu preciso chegar. Onde eu quero chegar. Como fazemos isso? Sozinhos? Lendo a Bíblia. E temos esse privilégio de lê-la em conjunto. Segundo o método, há tantos outros, esse é a nossa jornada. E uma pessoa me disse, pois é, eu sempre li a Bíblia lá em nossa igreja seguindo o plano que você prepara, disse ela. Mas esse eu resolvi ler por minha própria conta. Não consegui. Vou ler esse ano de novo dentro do plano. Apenas um estímulo para que nós nos tornemos leitoras e leitoras dessa palavra de Deus. Viva e eficaz, mais penetrante que uma faca que corta dos dois lados. Quando lemos a Bíblia, nós vamos nos parecendo com Jesus, porque a Bíblia é a história de Jesus. Então eu lhe pergunto, qual é a sua resposta? O que vai fazer? Eu desejo que você continue sendo, se já é um leitor dessa Bíblia. E se não tem lido por alguma razão, decida no seu coração, eu vou ler esse livro. Custe o que custar, eu vou ler. À noite vou dar algumas orientações, mas mais importante é você tomar a sua decisão. Vamos cantar apenas uma estrofe do hino que está proposto para este momento. Vamos cantar a segunda estrofe. Minha vida quebra, molda e usa. Como é que Deus nos quebra, molda e usa? Deus nos quebra, molda e usa a partir do livro que Ele nos legou. Toda vez que abrimos a palavra de Deus e a lemos, Deus está nos moldando e quebrando, sempre para o melhor de nós mesmos. Em pé, então, fiquemos para cantar a segunda estrofe e o estribilho deste hino. Então, Senhor, ajuda-nos a praticar aquilo que nós cremos. Ajuda-nos a realizar o desejo que acabamos de afirmar. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Todos podem se assentar, por favor.